Bom dia. Vamos fazer a prece para a gente iniciar a reunião dessa manhã? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Hoje nós estamos recebendo a Dona Zuleika para conversar com a gente um pouquinho. Por favor, Dona Zuleika. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o nosso planeta é um planeta de expiações e provas. Que aqui retornamos para um aprendizado. E que é um planeta de expiações e provas, porque aqui o egoísmo domina. Pensamos mais em nós, ao invés de pensarmos no nosso próximo. E existem dois tipos de reencarnação. A reencarnação por expiação e a reencarnação por provação. A provação é aquela em que nós, cuidadosamente, juntamente com os benfeitores espirituais, verificando as nossas existências passadas, vemos tudo aquilo que erramos, tudo que fizemos de errado, que nos enganamos, às vezes por ignorância, e retornamos para passar pelas mesmas dificuldades para aprendermos a errar menos. Mas nada nós fazemos sozinhos. Os amigos estão sempre do nosso lado, procurando nos auxiliar. E as expiações são programadas pelos benfeitores espirituais, porque na maioria das vezes nós somos tão rebeldes e imaturos que não
temos condições de organizar a nossa vida aqui, passando por aquilo que deveríamos passar. Muitos passam por problemas muito difíceis. E através deles vão se tornando melhores. E de que maneira nós podemos amenizar as nossas reencarnações? Através da ajuda ao nosso semelhante, da compaixão que tenhamos para com os outros, tendo paciência e calma e resignação para aceitar as dificuldades do nosso caminho, que nem sempre são fáceis. E dessa forma, nós vamos progredindo moral e espiritualmente. A nossa história de hoje é de um jovem. A sua mãe, aos 25 anos, engravidou. Ela trabalhava como enfermeira e parteira num hospital. Tomou todos os cuidados necessários durante a gravidez para que esse bebê nascesse saudável. Fez os ultrassons e os médicos diziam que estava tudo bem, que era um menino. Chegou o dia do parto. O pai entrou para assistir, mas a certa altura do parto, ele passou mal e precisou sair da sala. E a mãe percebeu que não levaram o bebê imediatamente para ela ver. Ficou assim um ambiente estranho. As enfermeiras cochichando, os médicos de lado, esse bebê que não chorava. E quando o bebê nasceu, ela perguntou para o médico: está tudo bem? Espero que ele esteja bem. Como se algo dentro dela estivesse dizendo que iria acontecer algo errado com aquela criança. Depois de algum tempo em que ela ficou esperando e percebeu aquele zum, zum, zum na sala, o médico veio até ela e ela perguntou: e o meu bebê? Como ele está? Ela ouviu o neném chorar. Aí ele usou um termo científico que quer dizer que a criança havia nascido com uma anomalia. Como ela trabalhava nesse setor, ela sabia o significado dessa palavra. E as enfermeiras pegaram, embrulharam o bebê e trouxeram para junto dela, na cama. Puseram ao seu lado e ela disse: levem esse bebê daqui, eu não quero vê-lo. Eu não quero essa criança, eu não quero vê-lo. Levaram a criança e ela ficou ali muito triste. E o pai havia se sentido mal durante o parto porque ele percebera, quando tiraram o bebê, que ela não tinha um braço. E ele estava lá fora, desolado, pensando em como ele ia chegar até a esposa e contar a ela, quando o médico veio e ele, desesperado, falou: meu filho não tem um braço. Ele falou: seu filho não tem os braços e as pernas. Novamente ele passou mal, precisou ser ajudado. Aí ele foi vê-la e conversar com ela. E ela não queria saber de ver o seu filho. Contaram-lhe. Foi, assim, uma falta de sensibilidade do médico em prepará-la para um choque tão grande. Quando lhe contaram que a criança não tinha nem os braços, nem as pernas, eles começaram a pensar: o que fazer com essa criança? Não seria melhor que Deus a levasse? E se a doássemos? Os avós se propuseram
a criar o bebê. Mas eles pensaram e resolveram que iam criá-lo. Mas ela demorou muito tempo para ver esse bebê, porque ela não queria sequer tocá-lo. E o pai ia no berçário, via o bebê, voltava e falava para ela, mas ele é lindo, ele é lindo. E ela ainda estava em estado de choque. A comunidade toda a que eles pertenciam guardou luto pela chegada de um bebê nessas condições. Ela disse ao marido dela, será que eu não mereço algumas flores, pelo menos? Ele disse, me perdoe, merece sim. Foi, comprou um buquê de flores para ela e lhe trouxe de presente. Bom, levaram esse bebê para casa e que cuidados iriam ter com ele? Sem nenhuma experiência. Foram levando da melhor forma que puderam. Tentaram próteses, mas as próteses eram mais pesadas do que o próprio bebê. E ele nasceu também com um pezinho bem pequenininho, que ele se chama Nick, esse personagem da nossa história, que é real. Ele disse que parecia uma coxinha de frango, com 2 dedinhos que com o tempo grudaram, ficaram um só. E os médicos acharam melhor fazer uma cirurgia e desgrudar esses dedos, porque dessa forma ele poderia se ajudar melhor. Ele se achava uma criança linda, iguais às outras. Só depois de algum tempo ele começou a perceber que ele era diferente. Para se levantar, a sua mãe punha almofadas no chão, mas ele preferia apoiar a cabeça no chão ou na parede para se levantar e se apoiar aqui embaixo, antes de começar a perna. Ele disse que sempre preferiu fazer as coisas à sua maneira. Entrar na escola foi um sufoco, porque as crianças xingavam ele, diziam que ele era um alienígena, uma aberração da natureza. E ele muitas vezes ficava num cantinho chorando por ser tratado dessa forma. Achavam que por ele ser um deficiente físico, ele era também mental. Mas ele tinha uma inteligência privilegiada. E foi se firmando com o tempo, conquistando a confiança dos seus companheiros de aula. Mas todas as noites ele orava para Deus para que quando amanhecesse ele acordasse pelo menos com uma perna ou um braço. Queria ajudá-lo muito. Mas no dia seguinte estava tudo do mesmo jeito. E dessa forma ele foi crescendo, com muita fé em Deus, muita confiança. E ele chegou à conclusão que ele é uma obra de Deus, criado de acordo com o plano que Deus designou para ele. Isso não é o mesmo que dizer que não há espaço para aperfeiçoamento. Sempre tento melhorar, para que assim possa servir melhor a ele e ao mundo. Hoje, ele viaja pelo mundo todo, fazendo palestras. Ele se formou em 2 faculdades, dessa forma. Improvisaram uma cadeira de rodas especial e um celular. E ele conversa com pessoas do mundo todo, através do telefone, do Twitter, dos e-mails. Ele é abraçado nos restaurantes onde ele vai, nos aeroportos. E as pessoas chegam e falam para ele, você mudou a minha vida. Algumas estavam tão desesperadas que pretendiam cometer o suicídio. Mas ao assistir
Os vídeos que começou a circular a respeito dele, elas mudaram a sua maneira de pensar. Perceberam que ele, não tendo os braços e as pernas, era feliz. Então elas também poderiam ser. Porque através dessa deficiência, ele teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de se relacionar com elas, de falar de Deus, falar de esperança, de fé, de confiança, que Deus nos ama imensamente e cada um de nós somos especiais para Ele. Que Ele não faz nada para nos prejudicar, mas tenta nos ajudar de todas as maneiras. E muitas vezes nós não percebemos isso. Quando algo de ruim acontece em nossa vida, o que dizemos? Eu não merecia isso. Deus é injusto. Onde já se viu Ele proceder dessa forma comigo? Mas todos os males vêm para bem. E tudo que fizermos para ajudar alguém, retorna para nós, sempre em dobro, nos fortalecendo, nos ajudando, nos encorajando a continuar a nossa jornada. Porque devemos ter um objetivo, não permitindo que nada nos desvie dele. Nem as pedras, a malquerença, os desafetos, os buracos do caminho. Temos que continuar sempre. Ele começou a visitar lugares onde as pessoas eram muito, muito necessitadas. Presídios, onde havia pessoas lá, condenadas a 10 anos de prisão, por dever de R$50, que estavam lá esperando julgamento há muito tempo, numa miséria extrema. E ao falar de Deus, de Jesus, ele se mostrar feliz com todas as suas deficiências, aquelas pessoas cantavam, louvando a Deus, cheios de esperanças, de um futuro melhor. Não aqui, nessa existência, mas na eternidade. Visitou favelas, onde moravam em torno de 50 mil pessoas, vivendo do lixo. Chamavam a cidade do lixo. E diz que havia um cheiro tão intenso nesses lugares, quase impossível de ficar. E ele fez uma reunião num barraco, que era onde as igrejas se reuniam para orar juntamente com aquelas pessoas. E ele percebeu muita alegria e entusiasmo naquela miserabilidade em que eles viviam, como se eles tivessem tudo, todo o conforto, todas as facilidades que nós temos e que nem sempre valorizamos. Valorizamos aquilo que não temos, mas o que temos, não. Sequer nos lembramos de agradecer a Deus por todos os bens recebidos, pelo ar que estamos respirando, pela água, pela nossa família, pelo teto, pelo nosso corpo, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos que nos ajudam a crescer. Porque se perguntarmos quem somos, eles vão nos responder com sinceridade, coisa que um amigo não faria, para não nos magoar. E através dos nossos desafetos, que acabamos também a crescer. E por onde ele foi passando, ele foi distribuindo não somente palavras de reconforto, de esperança, de coragem,
exemplo vivo que ele era, mas proporcionando alimentos, brinquedos para as crianças, colchões, cobertas para aquelas pessoas tão sofridas. Visitou os orfanatos, onde as crianças estavam todas desnutridas, doentes. Lá, elas cantavam para ele. Ele disse, ao invés de eu passar algo de bom para elas, elas passaram para mim. E me ensinaram a ser mais humildes. Eram crianças que eram deixadas nas latas de lixo, nos bancos de jardim. Ele disse que tinha uma poupança e tirou quase todo o dinheiro que ele tinha da poupança. Que a sua mãe ia ficar muito triste com ele. E ele foi e conseguiu novas doações, foi até a cidade e comprou muitas coisas, comida principalmente, para aqueles pequenos. Comida, roupas, cobertas, camas, brinquedos. E elas se entusiasmaram e convidaram-no para brincar junto. E ele é uma pessoa muito alegre. Ele surfa, ele pesca sem os braços e sem as pernas. Ele nada, ele toca instrumentos. E se ele diz, se eu posso, todo mundo pode. Por que não? Não devemos deixar que as pessoas imponham limites nas nossas vidas. Dizer, você é feio, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, você é incapaz de fazer qualquer coisa. Nós somos lindos, porque Deus nos criou. E nós somos capazes e inteligentes de fazer qualquer coisa quando realmente queremos fazê-la. E confiamos que Deus vai nos auxiliar a realizá-la. Ele foi até a África do Sul. Miséria extrema. Pessoas em agonia pelas ruas. Crianças com AIDS. Mulheres. Crianças com feridas abertas, sendo comidas por bichos. Numa situação muito ruim, muito ruim. Ele disse, aprendi uma lição preciosa na África. Um povo muito bom, comunicativo, alegre, nessas condições. Havia uma igreja onde eles iam todos os dias, doentes, se arrastando, com cadeiras de rodas, com muletas, na esperança de receberem o milagre da cura. Mas nós sabemos que temos que nos curar lá dentro primeiro, para depois curarmos o nosso corpo. Porque as nossas doenças vêm do nosso espírito. Não é do nosso corpo físico que ela vem. Lá, ele se abriu também, ajudou em tudo que ele pôde. E na rua onde ele morava, ele foi fazer uma pregação numa igreja. E quando ele estava entrando na sua cadeira de rodas, ele ouviu alguém chamá-lo. E ele ficou pensando, será que sou eu? E quando ele olhou, um senhor, acompanhado de uma outra pessoa, segurando um bebê. E a pessoa chamou novamente. E levantou o bebê para que ele visse. Quando ele olhou, essa criança era igual a ele, sem os braços e sem as pernas. Ele disse que nesse momento, ele sentiu como se ele tivesse voltado a ser criança novamente.
passando por todas aquelas dificuldades que ele tinha passado e que tinha conseguido superá-las a muito custo. E através dessas dificuldades, ele se tornou melhor. Nessa hora, ele percebeu que ele estava ali por uma razão. Ele nunca havia ido a essa igreja. Que ele teria que ajudar essa criança com a experiência que seus pais tinham e que ele tinha também, para que ela se desenvolvesse melhor. E o pai pegou a criança, foi com ela até o palco, e ali, um bebê, sem braços e sem pernas, e ele nos seus toquinhos, então um olhando para o outro. Todas as pessoas que estavam na igreja começaram a aplaudir e a chorar de emoção. E ele tinha certeza que era um dos motivos pelos quais ele veio dessa forma. Porque além de ajudar a todos, ele teria mais ainda que ajudar esse pequeno que lhe foi apresentado. Hoje ele continua trabalhando, fazendo seus livros, seus vídeos, que são pirateados pelo mundo todo. Mas ele disse, graças a Deus, porque está ajudando muitas pessoas a saírem da depressão, saírem das ideias de suicídio, saírem da infelicidade que estão vivendo, para olhar a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Que há infinitas oportunidades lá fora de sermos felizes, não de ficarmos debruçados sobre a nossa dor, chorando e lamentando, porque eu não posso fazer, porque eu não consigo. Onde está a nossa fé e a nossa confiança em Deus? E quando nos propomos a fazer algo de bom, tudo coopera para que esse bom se realize. É como se formasse uma cadeia. Tudo vai se juntando e essa coisa, que era apenas um projeto, se transforma em realidade. Aprendemos também que devemos fazer ao outro o que queremos que nos façam. E através das experiências dele, ele ajuda os outros a enxergar as suas possibilidades, a perceber que os nossos problemas não são tão grandes. Que foi essa a conclusão que ele chegou. Que ele não tinha os braços e as pernas, mas os problemas deles eram insignificantes, perto de tanta dor e sofrimento que ele encontrou pelos lugares por onde andou. Ele era feliz, muito, muito feliz. Para vocês terem uma ideia de que espírito brincalhão ele tem, no aeroporto ele quis andar na esteira da bagagem. Deu a volta toda na esteira, rindo, brincando. E as pessoas que viam, sorriam. Porque todos nós temos algo de criança ainda dentro de nós. E se levamos a nossa vida com alegria, tudo passa melhor. Tudo conseguimos superar. Agora, se ficarmos tristes, acabrunhados, melancólicos, vamos sofrer mais ainda. O doente que passa pelos seus problemas, sorrindo, confiante, sara mais rápido que aquele que fica ali chorando, desesperado. Fé, confiança, que nada acontece ao acaso. Tudo tem uma razão de ser.
E Deus teve uma razão ao enviar esse nosso irmão dessa forma, para nos servir de exemplo e para servir de exemplo para ele mesmo. Não sabemos o que aconteceu em outras existências na sua vida, mas seja lá o que tenha acontecido, ele conseguiu superar esses obstáculos. E ele disse que quando ele sentia um pouco de tristeza, ele ia olhar no espelho, olhava bem e pensava, o que eu tenho de bonito? Olhava os seus olhos e dizia, eu tenho olhos lindos. E saía do espelho com outra disposição, com outro ânimo. Todos nós somos bonitos. Temos energia, ânimo, coragem, propósitos, objetivos, talentos. Basta que os coloquemos em prática no nosso dia a dia e sairemos vencedores. Era esse o recado que tínhamos que dar hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, pela tranquilidade, Senhor, pelas bênçãos que já se derramou e vai continuar a se derramar sobre todos aqueles que aqui se encontram nesta manhã. Toca, Senhor, o coração das criaturas, para que se abram como uma flor diante do sol que ilumina as nossas vidas. Oh, Jesus, demoro e esperas há tanto tempo por mim, ó Senhor. Eu errei e me perdi do seu caminho, me afastei do amor. Os olhos teus procuram os meus para iluminar meu ser. Derrama, Senhor, a sua luz, que ela possa tocar o mais fundo do nosso coração e ser irradiada por todos os lugares onde formos, no nosso trabalho, nos nossos passeios, que tenhamos sempre uma palavra de carinho, de fé, de confiança para todos aqueles que se acercarem de nós. Um abraço fraterno, um beijo carinhoso, que jamais, Senhor, nos recusemos a ajudar quem quer que seja, da melhor forma que pudermos, com os nossos talentos, embora insignificantes, mas que os coloquemos em prática através do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.